casa de vocês, mas nós estamos aqui em Paranapiacaba. Eu, Zavo Lima e o professor Edgar. Galera, aqui é o Foco Educacional. Aqui, rolê de bike, contemplando um pouco da natureza, um pouco das belezas históricas aqui de Santo André, tá? Eu e o professor Edgar aqui formado em Biologia, mestrado na área também. O cara que tem um conhecimento bastante bacana sobre o coronavírus, né? A pandemia, que essa é a nossa discussão, né? Discutir aí um pouco sobre as questões do coronavírus e esse momento atual que nós vivemos, extrapola, né, o âmbito da biologia, né? A gente vai para áreas da sociedade, vai para a área histórica, mas a gente quer trazer um pouquinho disso, né? E ver aqui do Edgar um pouquinho o que ele acha sobre alguns pontos que podemos discutir. Pô, Edgar, o Brasil hoje, né, está num caminho aí, né, está tentando gerir essa epidemia. Há algum tipo de descontrole? Você acha que há falhas nesse combate da pandemia? Você entende isso? O que você pensa sobre isso? Legal. Primeiro eu quero agradecer o convite aí. Opa, muito bacana falar com vocês, fazer esse rolezão de bike, vim até aqui só pra gente ter um clima legal para poder conversar sobre um tema que é tão difícil de conversar, né? Sobre a questão da forma, pensando no Brasil como um todo, o Brasil ele tem território extenso e a gestão da pandemia ela é feita de forma descentralizada. Embora você tenha o SUS, você tenha o Ministério da Saúde, você tem aí o governo tendo o controle dessa pandemia. E o que eu posso citar de cara sobre essa questão é que a gente é o segundo país com mais mortes e com mais casos de coronavírus. Então, isso já fala por si. Você analisar esse dado já demonstra que o controle não foi feito de forma adequada. Certo. Embora localmente, se a gente for analisar os municípios de São Paulo, analisar outros municípios, outros estados, a gente possa fazer uma análise um pouco mais específica e verificar o como foi feito, como foram as medidas de contenção, como a gente segurou aí a contaminação, em que estágio que a gente está da contaminação, como que essa curva de contaminação está. No estado de São Paulo, o isolamento no Brasil como um todo foi muito ruim, e aí eu imagino que todo mundo tem acompanhado as declarações do presidente, a forma como o presidente se põe quanto ao vírus, se põe quanto a ideia de que é só uma gripe, que é só um resfriado. Então isso entra na mente das pessoas e as pessoas tomam aquilo como uma verdade. O coronavírus é um tipo de doença que tem um contágio rápido, mas a gente tem uma população extensa e muitas vezes a gente não vê perto da gente, a gente não vê muitas pessoas contaminadas e a gente, é só uma gripezinha. Então, a gente tem uma quantidade absurda de pessoas contaminadas que não precisariam estar contaminadas. A gente tem uma quantidade absurda de pessoas que foram mortas que não precisariam estar mortas, justamente porque as medidas de contenção elas não foram suficientes. Aqui no estado de São Paulo, a gente nunca passou dos 60% de isolamento. Então, enquanto outros países tiveram momentos de fazer lockdown, de parar, de todo mundo ficar em casa e só os serviços essenciais serem ativados, se manterem, a gente aqui nunca passou a 60% de isolamento. É muito interessante você estar falando, Edgar, porque pensando nisso, a gente tem o ministro da Saúde, agora atual, né, o Osmar Terra, e ele diz que o vírus tem um comportamento natural e que isso é a fala dele, né, que ele o vírus respeita um ciclo natural e o lockdown é inútil, né? Isso é real? Isso é real? É possível acreditar nessa fala? Então vamos por partes. De fato, o vírus, toda doença infecto-contagiosa, ela tem um ciclo natural. Ela vai ter um ciclo de transmissão ativa, em que a transmissão está crescendo, e você tem depois uma perda dessa força e uma diminuição. Que popularmente a galera começou a falar que é a curva, né? O que a gente chama de curva.
Isso de fato tem. O vírus ele tem um ciclo natural, né? Só que esse ciclo natural ele mata muita gente. Então isso não quer dizer que a gente vai deixar o vírus fazer o que ele quer. Não, então a gente tem medidas e formas de conter esse vírus. A segunda colocação dele de que o lockdown é desnecessário, na verdade o lockdown ele é muito necessário. O lockdown ele tem um momento certo de acontecer. Então eu vejo muitas pessoas falando que deveria ter feito lockdown desde o começo. Na verdade, se você faz lockdown desde o começo da curva de contágio, faz um break aí, faz um break. O pessoal fala, lá no carnaval, não tinha que ter tido carnaval. Na verdade, se você faz esse lockdown no começo em que você tem poucos contagiados, a gente tem que ser realista de que o lockdown nunca existe de maneira extremamente efetiva, ainda mais num país tão grande quanto o Brasil, numa cidade como São Paulo, que você tem 12 milhões de pessoas. E aí a gente tem que ter um olhar prático sobre isso e entender que nunca a gente vai ter 100% das pessoas em casa. Então um contágio mínimo você tem. Se você faz lockdown no começo, você represa as contaminações. Então você tem um represamento, você só está adiando. Então no começo não é um bom momento para você fazer o lockdown. Então o lockdown ele tem um momento certo. Então, mas o que é curioso é que o Brasil é o único país que no crescimento da curva começou a diminuir o isolamento. E aí a gente produz coisas catastróficas como é Manaus, né? Como é em outros lugares. O estado de São Paulo, se você for pegar o estado de São Paulo proporcionalmente à Itália, por exemplo, o estado de São Paulo a gente tem 44 milhões de pessoas. A Itália tem 64, 65 milhões de pessoas no país inteiro. E a gente matou proporcionalmente mais. Em números absolutos, você tem mais mortes na Itália. Só que, proporcionalmente, a gente matou muito mais gente na Itália. Isso prova que o lockdown ele deveria ter sido feito em algum momento. Uma administração melhor. Isso tem a ver com o lance de atingir esse platô de contágios, né? Essa fala em São Paulo, na verdade, é muito comum. Que é imunidade de rebanho. O que é isso? Né? Tá, então vamos novamente por partes. O platô, se você for pegar a maior parte das curvas de contágio, a gente tem que analisar de forma local. O Brasil é um país muito grande, os Estados Unidos é um país muito grande, a Rússia é um país muito grande. Então você tem o local de contágio, ele importa muito. Então você tem locais discretos. Então você tem trocas de pessoas, transferências de pessoas, e você tem transferência desses vírus em toda a localidade do Brasil, mas a curva epidemiológica ela diz muito mais sobre um local específico de aglomeração, em que você tem como São Paulo, então uma metrópole, ou uma cidade qualquer, do que o Brasil inteiro. Quando você pega o Brasil, você tem, nesse momento, locais, por exemplo, como a cidade de São Paulo, que está começando um declínio na quantidade de mortes e começando um declínio na curva de contágio. Você tem outros lugares que estão crescendo a curva de contágio. Então, cada local começa a ascensão do contágio em um momento diferente. Então, quando você pega o Brasil de forma geral, você vai ver esse negócio assim, né? A curva de contágio do Brasil inteiro assim, e aí depois você vai ver ela começando a ter um declínio. Começando a ter um declínio, começando esse platô. Esse platô é esse contínuo. Então você tem estado que está na ascensão, você tem estado que está no pico, você tem estado que está descendo. Então quando você pega o Brasil inteiro, você vai ver esse platô. Isso significa relaxamento? É possível pensar em relaxamento ou é proteção? Não. Isso não é necessariamente. O que isso demonstra é essa diferença de estágio do contágio em diferentes locais. Sim. Mas não significa que pode ser feito relaxamento. A outra parte era sobre a imunidade de rebanho. Sim. Isso é um tema complexo, é um tema que é complicado e que a gente ainda... uma coisa na ciência que a gente tem que sempre levar em consideração é a cautela, né? É a ponderação. A gente tem que ponderar o que a gente está vendo. Os estudos mais recentes, então tem estudo que saiu na Nature, estudo que saiu na Science, sugerido, então essa é uma palavra importante, sugerido que a quantidade de pessoas necessárias para que o vírus perca a força de contaminação é menor do que a gente estimava. Esse termo, imunidade de grupo, ele significa, ele reflete um número de pessoas contaminadas, na verdade contaminadas não, imunizadas, seja artificialmente por vacina ou naturalmente pelo contágio. Eu já te abro isso.
nesse pensamento de você, eu já te abro. E vacina vai deixar a gente salvo? Isso? Então ele já chegou lá. Deixa eu terminar essa parte, aí eu chego nessa. Então, a imunidade de grupo é esse número que reflete uma determinada quantidade de pessoas em que o vírus vai encontrar dificuldade, vai diminuir a probabilidade de achar corpos vulneráveis. Ou seja, se você tem uma determinada quantidade de pessoas contaminadas por uma determinada doença, essas pessoas já tiveram a doença, já tiveram a imunidade, o vírus vai começar a encontrar, ele não vai mais achar corpos para infectar de maneira tão fácil. Então, cada doença tem o seu número, e isso vai estar relacionado com a facilidade que o vírus tem de contaminar e com a virulência dele, né? A capacidade que ele tem de causar sintomas graves e tudo mais. Então, por exemplo, o vírus do sarampo, a gente tem essa imunidade de grupo por volta de 95% de uma população de um determinado local. Se você tem menos que 95%, você já começa a ter casos. Tem começado a ter casos de sarampo justamente por um movimento anti-vacina, por exemplo, que tem deixado de imunizar os seus filhos com a vacina e tem abrido espaço para esse sarampo voltar. A imunidade de grupo do corona, inicialmente, ela era em torno de 70% a estimativa. Só que esses números eles não consideravam fatores de heterogeneidade, outro fator que é a questão da imunidade cruzada, que seria uma imunidade prévia ao corona por outros tipos de coronas, porque o corona é uma classe de vírus. E aí você tem vários tipos de coronas, e esses vários tipos de coronas podem gerar, eles têm semelhanças genéticas e semelhanças estruturais. Então a gente já pode ter uma imunidade prévia a isso. Então esses estudos de imunidade de grupo recentes, eles têm demonstrado que talvez esse número é um pouco mais baixo do que a gente achava. Tem estudo que está propondo cerca de 20% da população, o que teria que ver de acordo com cada população, e tem estudo propondo, por exemplo, por volta de 43%. São dois estudos que são consideráveis, é uma reflexão importante, mas a gente ainda tem que ter um olhar com cautela. Exatamente. Isso nos abre, então, Edgar, a gente pensar que, né, obviamente que existe uma pressão em várias áreas, né, na área comercial, na área social, na área administrativa e, obviamente, na área econômica, de que a gente precisa fazer o relaxamento do processo que tem sido feito, que é aí o isolamento. Isso trazendo essas informações que você trouxe muito bem colocadas, técnicas, né, sobre o que esses termos que a gente não conhece muito bem, fica então a dúvida, né? A gente está tendo já um tempo de isolamento e um cansaço, né, da população como um todo sobre esse isolamento. É o momento então de a gente tentar pensar, abrir, e aí você como eu, né, somos da área da educação, falar sobre a abertura das escolas, como já está acontecendo a abertura dos comércios. É temerário isso? É um processo? É necessário? Há uma histeria? O que a gente pode fechar, né, nossa discussão pensando que está acontecendo o relaxamento, está acontecendo e a gente está atingindo do ponto de vista educacional? Tem algumas questões que a gente não sabe o quanto tempo duraria a imunidade quanto ao corona, a gente não sabe o número real dessa imunidade de grupo. É provável que seja menor do que é estimado antes, mas também não tão baixo quanto algumas pessoas querem colocar. A gente não sabe ao certo quanto é essa imunidade de grupo, então paira a dúvida. Então, como eu tinha dito antes, na ciência a gente tem que sempre ter olhar com cautela, né? Sim, claro. Então, olhar com cautela e tem que ser pesado todas as questões. A gente tem a questão econômica envolvida e a gente tem a questão da vida envolvida. Então, expor a vida, o quanto é complicado a gente expor algumas pessoas e normalizar a morte das pessoas. É claro que se a gente chegar num nível em que o corona, se a gente tiver certeza de que a gente chegou num nível que a transmissão, o número de casos de corona, o número de mortes de corona está semelhante com de outras doenças que são correntes no nosso cotidiano, gripe, meningite, todas as outras doenças, tá num nível normal, talvez a volta às aulas pudesse ser feita. Mas a gente não sabe quando que isso vai acontecer. Então a gente tem que olhar com cautela. Precisa também se perguntar, a gente vai conseguir manter as condições sanitárias da escola de uma maneira suficiente para que a gente não tenha a quantidade de casos
a mais do que a gente deveria? Então a gente já teve uma quantidade de casos muito grande. Será que a gente pode expor essas pessoas? E fica até uma pergunta, né, Edgar? Quando tiver a primeira morte, quem vai ser responsável por isso? Exatamente. Então, assim, as pessoas... E eu acho extremamente justificável que as pessoas tenham medo de mandar seus filhos. Então, esse ano, a gente já chegou nesse ponto do ano, mais do que a metade do ano. Então, nesse ponto, precisa ver se vale a pena justificar, expor mais pessoas por conta de conteúdo. Sabe, conteúdo, a gente tem, claro que a gente vai ter uma desigualdade aí de quem sofre com a falta de escola, principalmente a população mais pobre, isso a gente não tem dúvida, né? Mas a gente precisa ver que também essa população mais pobre vai estar mais exposta. Então precisa ver se é um bom negócio mesmo voltar. Eu acho que o dispositivo que foi pensado inicialmente pelo governo de que se a gente tiver 28 dias de todas as áreas do estado de São Paulo, isso pensando em estado, não a nível de Brasil, porque a nível de Brasil a gente está longe de ter o final da pandemia. Longe de ter o final da pandemia. Mas se a gente respeitasse mesmo, de fato, esse dispositivo de 28 dias de um controle do contágio em toda a área do estado, isso nos indicaria um nível de segurança maior. Mas, por exemplo, o estado já voltou atrás. Então já não quer considerar essa questão dos 28 dias, porque viu que não vai rolar. E aí com essa pressão, fica difícil, essa pressão de que tem que voltar às aulas, a escola particular, a gente não tem condição nenhuma, a escola particular estava achando que dava para voltar, não tem condição nenhuma. Se a gente voltar às aulas, essas pessoas que estavam isoladas, então lembrando que a gente está mais ou menos 43% da população, 40% da população isolada. Então tem uma parcela grande da população que ainda está dentro de casa, e se essas pessoas saírem para as escolas, para as faculdades, essas pessoas vão levar o vírus para casa. Sim, com certeza. Vão levar o vírus para casa. Então tem que ser olhado com cuidado. Aqui em São Paulo a gente está com a quantidade de mortes cada vez mais caindo. Eu até me surpreendo com a forma da curva da cidade de São Paulo. Mas a gente tem que tomar cuidado. Será que não pode ter uma segunda onda? A gente não tem um número exato de quantas pessoas já estão imunizadas. Tem uma questão relacionada com os anticorpos produzidos pelas pessoas. Então, se eu não me engano, a última contagem está por volta de 4 a 5% da população de São Paulo com anticorpos. Mas aí também, tudo bem que tem aí a imunidade relacionada com as células T, com linfócitos T. O linfócito T não deixa anticorpo, mas ele tem aí uma resposta. Tem muita gente, que é aquilo que eu estava falando da imunidade cruzada, tem muita gente que tem reatividade ao corona e mata, mas a gente não tem certeza desses números. Então a cautela é é o nosso principal guia. Só que aí tudo bem que é uma discussão complicada, porque aí tem também a questão econômica, né? Então tem muitas pessoas que estão perdendo a sua renda familiar, a capacidade de trazer alimento para o lar, e isso também é outro ponto que tem que ser pesado. Então o Brasil está sendo um imenso laboratório, porque deixou o isolamento de lado em plena ascensão da curva. Então a gente está colhendo, não é à toa que a gente é o segundo país do mundo a matar mais. Bom, então a gente percebe, pessoal, que com essa ótima explicação aqui do Edgar, né, especialista na área de biologia, mas a gente pensar que a discussão não se exaure em um simples comentário, né? A gente trouxe esse vídeo e essa entrevista para mostrar para vocês como, do ponto de vista biológico, é complexo discutir algo, né, no senso comum. A gente fala muito isso na sociologia, né? A diferença entre o que é o pensamento científico e o pensamento sociológico, o senso comum e o pensamento científico, né? Obviamente que a gente não está aqui para trazer soluções, e sim levantar discussões, né? E isso é uma maneira de se estudar. Estude sempre, estude buscando informações, tá? Bom, queria agradecer aqui a presença do Edgar, né, na nossa discussão do foco educacional, e dizer que a gente pode aí pensar outros vídeos como esse, né, de discussões, e trazer aqui pessoas que podem compartilhar o seu conhecimento. Estude sempre, esse é um ponto, o foco educacional, tá? Então, Edgar, agradecer aí sua presença, né, e até uma próxima. Valeu. Tamo junto. Pessoal, clique, compartilha, ativa o sininho, se inscreva no nosso canal.
tá? Vamos compartilhar também esse vídeo aqui no Fora da Caverna e também vamos compartilhar esse vídeo no História Vida e no Prof Valente, né? Compartilhando nossas redes. Tamo junto, tchau, tchau, valeu! Isso aí.